Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Os Novos Deuses, edição número 2. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Vamos relembrar que na última HQ vimos que após o colapso dos antigos deuses e o surgimento de uma profecia cósmica, o Pai Supremo ordenou a Orion que matasse uma criança destinada a se tornar um novo deus. Enquanto Scott Free tenta proteger sua família da ameaça, o bebê profetizado desperta com um poder avassalador, destruindo tudo ao redor. No momento em que o céu ruía, um novo Deus nasceu, e com ele o equilíbrio do universo começou a mudar. Então, sem mais delongas, vamos para nossa HQ. Nas profundezas do espaço desconhecido, além do alcance da luz e da razão, ergue-se o Machinoteron, uma fortaleza esquecida no limiar da existência. É ali que repousa Karok, Ator, criatura moldada por guerras antigas e horrores inomináveis. Nascido como um mero coletor, ele foi renomeado a cada era. Death Speaker pelos anciões, Din pelo exército que o serve, e Curseborn por aqueles que sobreviveram ao seu olhar. Rodeados por servos submersos na escuridão, seu corpo é cicatrizado pela história, e seus olhos, vazios, carregam o peso de um presságio. A guerra ainda não terminou. Karok caminha entre sombras cósmicas, atormentado pela criatura que rasteja em suas veias, o Nyctastophis, um parasita faminto por carnificina e loucura. Ele se vê apenas como um necrófago, um devorador de restos. Os batedores retornam com notícias alarmantes. Os sistemas estelares estão infestados de nascidos da fonte. Alguns, dizem, são tidos como deuses. Karok ri, desdenhoso. Para ele, tais títulos não significam nada. Um Stetatrix, criatura deformada que se alimenta da poeira da criação, é entregue a ele. Não é um deus, tampouco um nascido da fonte. Mas, no fim, nada disso importa. O ciclo da fome continua. No coração de uma arena ancestral, onde os gritos se misturam à poeira cósmica, Karok enfrenta o Estatrix, uma besta forjada no abismo da criação. Suas lâminas colidem como trovões distantes, enquanto multidões urram por sangue. Mas, para Karok, aquilo não era glória, apenas função, um fragmento de um ciclo maior, onde a antítese da vida, a anticriação, sussurra nas entrelinhas do universo. Iman chama isso de ausência de ideia. Karok, apenas de inevitável. Ele jamais se viu como mais que um catador, mas naquele instante compreendeu. Deuses, heróis, demônios, todos já estavam mortos. Só não sabiam ainda. A profecia ecoa entre os mundos como uma sentença inevitável. Nova Gênesis ruirá, esmagada sob o peso do seu orgulho. Os Devora, guardiões das bordas do universo conhecido, cairão um a um. Apocalipse despertará com trovões marchando no compasso da guerra. E enquanto os deuses velhos agonizam, Isaia é consumido pelo presságio. Seus erros transformados em pesadelos vívidos, seu olhar refletindo o eclipse que se aproxima. Uma escuridão viva, faminta, engolindo a derradeira centelha divina. A era dos deuses vacila e a última luz começa a morrer. Em meio ao fogo e ao sangue, onde os salões outrora sagrados agora exalam desespero, uma voz se ergue. Reze, Pai Celestial. Diante da queda iminente, o chamado à fé ressoa como um último refúgio. Isaia desperta, tomado pelo pânico. Um grito cortando a noite como uma lâmina afiada. Ele vê a sombra da ruína em sua porta. Ouve o eco do fim em cada estrela silenciada. Mas então, nos braços de Akala, o terror se esvai por um instante. Tudo isso enquanto Light Ray observava de longe. Em silêncio, Scott retira sua máscara e encara o reflexo, não de um herói, mas de um homem quebrado por memórias e medos.
Sua carta à amada Barda revela a verdade por trás da armadura. Ele está com medo, sempre esteve. Criado nas entranhas cruéis de Apocalipse, cercado por armadilhas, ele viveu fugindo de uma prisão para outra. Mas havia um segredo que o impulsionava: a esperança de um último portão, a chave final. Além dele, havia algo que nunca pôde ser forjado em ferro ou fogo: o amor. E nesse amor encontrou a promessa de sua verdadeira liberdade. Diante do berço, Scott observa a pequena Olivia, sua filha, sua luz, e por um momento o medo recua. Ele pensa nos velhos mecanismos de Apocalipse, nas armadilhas que moldaram seu passado, e sabe o quão insano seria retornar àquela escuridão. Mas fugir de si mesmo seria pior. Porque se há algo mais forte que o medo, é o desejo de ser digno. Digno de Barda, digno de Olivia. E assim mesmo, com a alma em conflito, ele aperta os punhos e encara um novo começo. Dia 1. A guerra o chama. Mas agora ele tem algo a perder. Dia 2. A guerra avança com fúria e Scott luta com o corpo. Mas seu coração permanece preso à mão minúscula que segura em sua memória. Olivia é tão pequena e ele tão imenso em seu medo. No terceiro dia, ele salta entre os mundos, envolto em energia, sentindo cada decisão pesar como um julgamento. O medo de colocá-las em risco e de falhar com quem mais ama o consome. Mas ele jura, retornará. Não há armadilha que o detenha, e diante de Barda, ao cruzar a soleira, ele pede perdão. Como um trovão em forma de mulher, Barda surge, imponente, com a filha nos braços e o olhar em chamas. A deusa guerreira não precisa de palavras para ferir, mas quando fala, cada sílaba é uma lança. Scott tenta se explicar, tropeçando entre desculpas, mas a verdade já foi exposta. Ele planejava partir. Barda, firme, explica o absurdo da sua escolha. Deixar sua esposa, deixar sua filha, achando que ele precisava fazer isso por uma missão envenenada pela culpa e pelo dever. E naquele instante, mais do que medo, Scott sente vergonha, porque ela está certa. Scott encara uma verdade amarga. Orion foi enviado para matar uma criança, uma que talvez seja um deus, como eles. O peso da missão ameaça esmagá-lo, mas Barda, firme como sempre, não desvia. Se ele tem que ir, ela irá junto, mesmo com um bebê nos braços. Com uma calma que só os mais fortes conhecem, ela perdoa. Não com palavras doces, mas com uma sentença prática. Troca de fraldas eternas para você. Um toque de humor no caos, um gesto de amor na tempestade. Ao sul de Mangalaro, em meio ao caos fervilhante das ruas da Índia, um homem solitário avança com passos lentos e corpo marcado pela dor. O movimento ao redor é frenético, buzinas, vozes, placas em neon, mas ele segue firme, guiado por um propósito mais íntimo que qualquer guerra. Ao atravessar a porta do pequeno hotel, o silêncio substitui o tumulto. Como ele está? Pergunta. A resposta vem com hesitação. A febre passou, mas... Enquanto a criança repousa, frágil e silenciosa, a tensão se infiltra como uma sombra pelas rachaduras da parede. Os remédios chegam, mas o medo não se dissipa. Eles dizem que estão seguros, mas a verdade se impõe como um presságio. Porque eles viram o que o menino fez, viram o impossível e agora compreendem. É isso que os torna um alvo. Um poder que rompe o tecido da realidade, que desarma soldados com o gesto de uma criança. Eles querem esse garoto. Eles sabiam, desde o primeiro instante em que viram aquele bebê, solitário nos degraus da pedra do templo, sabiam que não era coincidência. 3 anos após perderem Neil, o destino lhes entregava outra chance. Ou talvez um milagre. Mesmo sem fé, mesmo sem respostas, aceitaram aquele menino como um presente. O que ele fez naquela noite ninguém entende. Mas o instinto grita mais alto que a razão. Ele o salvou. E agora não importa quantos perseguem, nem quantas noites sem sono virão.
Enquanto houver fôlego em seus corpos, eles correrão, porque proteger aquele menino é tudo que importa. Do alto das varandas emaranhadas por fios e segredos, eles observam. O cerco se fecha, rastros digitais, vozes analisadas, remessas rastreadas. Cada movimento de Kiran e sua família mapeados por olhos invisíveis. Mas por trás da frieza operacional, há algo mais profundo: medo. A última equipe enviada foi obliterada, apagada, sem deixar traço. Aquela criança, um milagre ou um perigo, canalizou a própria fonte em uma explosão de energia impossível. Eles sussurram em salas escuras, sem coragem de nomear o que enfrentam. Num salão tomado pelo vermelho do controle e da paranoia, risos cínicos ecoam sobre tragédias enterradas. Ele fala com desprezo e sarcasmo sobre o garoto que vaporizou uma equipe inteira com o mesmo esforço de um espirro, como se o poder fosse piada. Compartilha a história de seu pai, um cientista destruído pela culpa, e revela sua visão amarga da humanidade. Caçadores do divino, apenas para despedaçá-lo. Enquanto o charuto é aceso, o olhar se volta para Serifan, um forasteiro entre os homens, e a acusação é clara. Ele fala com fervor de um profeta moderno, lembrando que há poucos meses era apenas um corpo inerte, mantido vivo por máquinas, um vegetal à beira do fim. E então, do nada, despertou com um propósito inquebrável: encontrar e controlar um Deus. Um milagre, ele diz. Mas a filmagem do momento anterior ao seu despertar revela algo além do acaso. Algo tocado pela própria fonte. A marca gravada em sua pele brilha com um significado cósmico. E quando se volta a Serifan, não é só a ambição que emana de seus olhos, é fanatismo. Estou renovado, diz ele, com um propósito divino, enquanto Serifan percebe que isso foi obra de Metron. Apocalipse arde sob um céu de chamas e conspirações, enquanto a guerra civil ameaça estourar entre seus próprios monstros. Mantis se proclama soberano, atiçando seus enxames contra os parademônios. As feras da fome recrutam entre os miseráveis, e traições rastejam nos salões do poder. Canto conspira, Granny manipula. Cada passo ecoa com ambição e veneno. No trono, Desade se contorce inquieto, mas não é o caos externo que o perturba, é a presença de Metron, o viajante do tempo e do saber. Pois quando ele o chama de amigo, sempre vem a seguir uma profecia que sangra verdades demais. Metron caminha entre as cinzas de Apocalipse, portador de uma verdade tão fria quanto a vastidão do espaço. Darkseid está morto. A revelação paralisa Desade, que vê sua realidade ruir com as palavras do viajante. Mas há algo ainda mais profundo. Um novo Deus despertou na Terra, filho da fonte, nascido exatamente quando as trevas pareciam mais densas. Enquanto Orion marcha para matar essa criança, Metron adverte, não com previsão, mas com um alerta inegável. O tempo acabou. Apocalipse está condenado. O eclipse já começou. E com ele, a derradeira luz dos deuses começa a se apagar. O céu cai, e não em metáfora, mas em aço, luz e escuridão. A frota de guerra rasga o espaço como um prenúncio do fim. Apocalipse já não aguarda sua ruína, ela avança em sua direção. Do coração do caos, uma ordem ressoa com peso ancestral. Nictari! O nome que antecede o desastre. O primeiro Quien é convocado, o arauto da destruição. O primeiro passo rumo ao colapso inevitável. E com um sussurro que reverbera como sentença, o comando é dado: que comece a queda de Apocalipse. Essa foi uma pincelada da história da HQ Os Novos Deuses, edição número 2. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!